Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diário aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Então é isso, 6h15 da manhã aqui na nossa live. Para quem achou que eu tava brincando ontem, claro que não, ó, pronto, tamo aí. Voltemos, tá bom? Vamos ver se esse horário é bom para todo mundo, se não é, mas vamos tentar, tá bom? Ótimo, a gente já começa o dia bem, já refletindo e pensando sobre assuntos e temas que podem dar mais ou menos um tipo de tom para o nosso dia. Então, sem muitos rodeios, né? A ideia também é que seja uma live curta, né? Uma live mais breve, para que a gente também não fique muito preso aqui, para vocês poderem já tocar a vida. Essa que é a ideia, beleza? Então, eu queria falar rapidamente aqui sobre um assunto que é o sentimento de culpa. Então, muitas pessoas são assaltadas por esse sentimento desordenado de culpa, e o sentimento desordenado de culpa, ele acaba sendo um severo, né, um implacável juiz da pessoa contra ela mesma, de tal modo que a pessoa já acorda muitas vezes e vai tocando o dia de modo bastante oprimido, no sentido de que não consegue, né, dar continuidade de modo natural às suas atividades, e o que aparentemente a pessoa pode achar que há um ponto de vantagem sobre certos aspectos, porque no final das contas ela está ali, né, tá se vendo e está pensando sobre as suas questões internas. É claro, né, evidentemente é uma desordem, porque esse sentimento desordenado de culpa, ele acaba, e esse aqui é o ponto central da história, ele acaba tirando a nossa percepção. Ela acaba tirando a nossa percepção daquilo que de fato é a nossa responsabilidade, né? Então, o que acontece, né? Acontece que os sentimentos de culpa, eles apontam, em regra, né? Eles têm uma origem, né? E acabam apontando a nossa consciência, em regra, para aqueles atos que a gente absolutamente não tem responsabilidade nenhuma, ou para aqueles atos que a gente simplesmente não tem nada a ver com eles, né? Essa que é a ideia. Por exemplo, né? O sentimento de culpa desordenado que muita gente carrega dentro de si, saiba, é fruto do sujeito que se coloca no centro de tudo sempre. Então essa aqui é a origem do sentimento desordenado de culpa, e você vai perceber claramente com alguns exemplos muito breves que eu posso dar para vocês, né? Por exemplo, a gente sabe que aquelas pessoas que têm o sentimento desordenado de culpa foram pessoas que, em geral, na sua infância, e a maior parte de nós passou por isso, né? Em geral, na sua infância foram apurrinhadas e atormentadas com broncas e castigos severos e broncas e castigos desproporcionais por coisas que absolutamente não estavam sobre a sua responsabilidade. Então, quantas vezes eu não vejo isso? Às vezes, né, assim, eu vejo os pais, eu vejo cuidadores que estão olhando para a criança às vezes com 2, 3 anos, derrama um copo, né, derrama um copinho, sei lá, faz uma bagunça, faz uma sujeira, derrama um copo, e aí tem uma repreensão severa, né? Uma repreensão severa. Eu já falei quantas vezes que não é para você derramar esse copo, preste atenção nisso aqui. Olha, acontece que a criança tem 2, 3 anos, meu Deus do céu. A criança, ela tem uma descompensação motora ainda, a criança ainda não tem um refinamento motor. É evidente que a criança vai derramar um copo, e é exatamente assim que a vida funciona, não tem nada demais acontecendo, ponto, né? Agora acontece o seguinte, óbvio, então vamos lá. O que o pai e a mãe estão fazendo ali, por exemplo, nessa situação? Eles estão tirando o foco daquilo que de fato é a responsabilidade tanto deles quanto da criança, e jogando toda a atenção daquela criança por uma coisa que absolutamente ela não é responsável. Por que uma criança, ela não é responsável por derramar um copo aos 2, 3 anos de idade? Porque ela não tem capacidade motora ainda para poder aprender, pegar aquele copo, prensar aquele copo de modo, né, de modo seguro. Então, óbvio que não é responsabilidade dela, porque ela absolutamente ela não tem capacidade de dar conta daquilo. É óbvio que é isso, né? É óbvio que é um negócio desse. E quantos de nós não fomos submetidos a esse tipo de educação, na qual a nossa atenção fica apontada, né? A nossa atenção fica apontada para aquelas coisas que estão fora do nosso controle e são absolutamente insignificantes. É claro que uma pessoa assim vai ser uma pessoa imatura. É claro que uma pessoa assim vai ser um adulto que, enfim, vai carregar uma série de complexos de culpa e não vai conseguir, no final das contas, olhar para aquilo que de fato é a sua responsabilidade, porque tem um aprendizado errado, né? Tem um aprendizado errado. Então, esse aqui é o primeiro ponto de visão. Depois, no grande campo dos relacionamentos que não tem a ver com a gente, então as pessoas que têm complexo de culpa, em geral, são pessoas também que observaram, ou é verdade, ou a pessoa até faz uma projeção, a pessoa amplificou tudo, né?
Mas a verdade é que muitas pessoas que têm complexo de culpa são aquelas pessoas que observaram, por exemplo, né, a relação dos pais, uma relação desastrosa dos pais, né? Então, os pais se separaram, ou os pais estão sempre brigando, ou a mãe ou o pai falavam para a criança aquela frase mortal que, enfim, muitos pais falaram que assim, né, eu larguei mão da minha vida por sua causa e olha agora como você tá. Eu abri mão da minha vida, né, do trabalho por sua causa e olha só olha só o que você faz, olha só, você não valoriza nada. Né? Então, as pessoas que foram submetidas a esse tipo de educação também, né, que viram, sei lá, às vezes os pais brigando demais, ou que os pais falavam isso, o que acontece? Né? A coisa dita, né? Então os pais fizeram do jeito que fizeram, né? Foi o que eles puderam te entregar, foi o amor que eles tinham para te dar, foi, enfim, essa é a coisa. Agora você vai ficar olhando para essa história do passado, né? Você vai ficar olhando para essa história, se colocando no centro dela, falou, olha meu filho, cresça, né? Olha meu filho, realmente eu estou aqui na tua frente agora, nessa quinta-feira às 6 e pouquinho da manhã, para te relembrar uma coisa: você não é o centro do mundo. Francamente falando, teus pais brigavam, ou você acha que eles brigavam, ou eles se separaram, ou sei lá o que aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa, não tem nada a ver, não é a sua causa, você está entendendo? Não tem nada a ver contigo isso, né? Cresce, acorda. Deixa eu falar uma coisa que pode doer mais, isso pode doer mais em você do que de fato não tem nada a ver com a história. Você vai me desculpar aqui, mas olha só, francamente falando, as brigas dos teus pais, as decisões de separação, né, o que eles falavam para vocês, não tem nada a ver contigo. É a questão deles. Era a relação deles. Você está entendendo? Você precisa realmente, nesse momento agora você precisa fazer o seguinte: olhar para a história do passado e falar assim, meu Deus do céu, eu tenho sido tão idiota esse tempo todo. Eu realmente não tenho nada a ver com isso. Eu era só um filho, eu só entrei ali na história e cresci e fiz as coisas que eu fiz, como todo mundo faz. Dei um trabalho a mais, dei um trabalho a menos, fui mais inteligente, fui menos inteligente, ia bem no colégio, não ia tão bem no colégio, foi como todo mundo. Você está entendendo? Cara, olha, meu filho, acorda. Você não é. Você não está no centro. Você não está no centro da história, né? Isso vai te fazer bem no médio prazo. Agora talvez doa, porque vai doer porque você vai assim. Como assim? Tu não era importante para os meus pais? Não estou falando que você não era importante para os seus pais. Estou dizendo o seguinte: a briga deles, a separação deles, não tem nada a ver contigo. E no fundo, você não é tão importante assim mesmo. Você é só filho, você está entendendo? Pronto. É só isso mesmo. Né? É exatamente isso. Aí você vai olhar para os teus pais, vai amá-los, vai honrá-los, né? Vai cuidar deles quando eles precisarem. Pronto, acabou. É um drama que se faz. É um drama que se faz, que acontece o seguinte, né? Você vai criando esse sentimento desordenado de culpa. Esse sentimento desordenado de culpa, fala, tudo é culpa sua. A separação dos meus pais, a briga dos meus pais, as coisas que eu não tenho responsabilidade nenhuma, né? E mais uma vez, relembrando, o sentimento desordenado de culpa, ele é absolutamente maligno para a formação da tua consciência moral. Por quê? Porque o sentimento desordenado de culpa lança luzes e lança toda a sua atenção para aquelas coisas que absolutamente você não tem responsabilidade. Ao passo que uma pessoa que ordena o seu sentimento de culpa, ela olha para aquilo que de fato é a sua responsabilidade, e é isso que define um homem maduro, uma mulher madura. Outro ponto também que a gente vê, que está na origem, está na gênese, ali embolado com o assunto do sentimento de culpa, né? Quando você olha para ter um aprendizado ali, você olha para as pessoas e fala assim, olha, meus irmãos não são tão bem sucedidos quanto eu, né? Meus amigos caíram no vício, né? Os meus primos, sei lá, de repente estão tendo problemas familiares e eu tenho aqui essa família tão boa, eu não sou viciado, eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu não tenho, né, dívida, não sei o que. Eu falei, calma aí, peraí. Isso aí também é uma outra coisa que você não tem que... Você está botando a questão completamente errada, né? Por que você está colocando essa questão completamente errada? Por que você está colocando essa questão completamente errada? Porque, em primeiro lugar, você está olhando para aspectos periféricos da vida e você está julgando. Você está julgando que eles são muito piores do que você. Perceba o ato de soberba que tem nessa aparente visão caridosa e bondosa, né? Nessa aparente visão caridosa e bondosa diante da vida. Olha, isso é um ato de soberba brutal. Isso é um ato de soberba muito profundo. Você tem que ordenar isso. Você está entendendo? Então, você vai se sentir culpado
porque seus filhos são saudáveis e o da sua irmã é doente. Você vai se sentir culpado porque você tem 1,80 m e o seu irmão tem 1,60 m. Você vai se sentir culpado. Você está entendendo? Essa aparente sensibilidade, essa aparente caridade, são a manifestação clara e óbvia do egoísmo, do egocentrismo, da vaidade e da soberba. Você percebe o movimento sutil? Falou, você não é bonzinho, você é um trapaceiro, né? Você não é bonzinho, você é só mais um trapaceirozinho vagabundo, né? É só isso que você é. Então, o que a gente vai fazer nessa manhã? Olha, sentimento de culpa muitas vezes dá pra gente uma aparência. O sentimento de culpa muitas vezes dá pra gente uma aparência de bondade, de caridade, quando na verdade esconde um movimento muito profundo da soberba, da autorreferência, como a gente falava. Então, o que a gente faz? Fala, olha, vai se reposicionar. A primeira coisa assim é se reposicionar. Isso é uma injustiça profunda, em primeiro lugar, contra a gente mesmo. Por que é uma injustiça profunda contra a gente mesmo? É uma injustiça profunda contra a gente mesmo porque isso, né, toda essa dinâmica, todo esse mecanismo psíquico, tira da gente a possibilidade de a gente olhar para aquilo que de fato é nossa responsabilidade. A gente nota que as pessoas que têm um sentimento de culpa muito apurado, né, estão sempre chorando pelos outros, estão sempre chorando pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados, né? Elas são pessoas que têm, olha só, tudo bem, você está super culpado, né, com essas coisas que absolutamente não são sua responsabilidade. Quando aquilo que é a sua responsabilidade, por exemplo, a arrumação da sua casa, o relatório para entregar no trabalho, o sorriso para dar para o seu marido, para sua esposa, né? O carinho e a atenção que você vai dar para os seus filhos, essas coisas que estão de fato na sua mão, você deixa cair todas. E você vai olhar para a vida dessas pessoas e olhar para a sua vida mesmo, é para a sua vida que eu estou falando, né? Eu olho para mim e você olha para a sua. É assim que a gente combina aqui, né? Para ficar, a gente, isso aqui, né? Presta atenção, essas lives, elas não são um martelo para a gente bater na cabeça dos outros. Elas não são um porrete para a gente ficar dando no lombo dos outros. Isso aqui é martelo e porrete para a gente dar na gente mesmo. Na gente mesmo. Tá? Então, olha só. O sentimento de culpa, ele esconde, ele oculta essa possibilidade que a gente tem de fato de melhorar. Né? De olhar para aquilo que é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade está ao alcance da nossa mão todos os dias. Está ao alcance da nossa mão todos os dias. O que é a nossa responsabilidade? Não, meu filho. A responsabilidade é fazer essas coisas que a gente está falando. É cuidar com amor daqueles que estão sob seu cuidado. É organizar com atenção aquela disposição material que é a tua responsabilidade, a tua casa, né? O teu trabalho. Olha, vamos lá. A tua própria vida espiritual, né? As orações que você falou que ia fazer e não faz. O teu compromisso com a caridade, com o pobre, né? Com o mendigo, com o órfão, com a viúva, que você não faz. Fala, vamos começar por aí. Fala, essas coisas a gente pode reformar hoje. Essas coisas a gente pode reformar hoje. A separação dos teus pais, a briga dos teus pais, o alcoolismo do teu pai, a falência do teu irmão, a traição da tua irmã. Então, meu filho, isso não é responsabilidade sua. Você vai orar por eles, você vai rezar por eles e vai cumprir o teu dever hoje. Beleza? Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã, 6h15. Daqui a pouco eu vou para a turma do Eixo. Então, o pessoal do Eixo aí que... enfim, já fica esperando que 7h30 a gente entra. Mas é só para quem é lá do Eixo, né? Então, para todos nós aqui, avisem para todos. Printem essa tela. Né? Tá tão bonito aqui o cenário, tá tão bonita a paisagem. Printa aqui a tela, né? E avisa para o pessoal aí que amanhã, às 6h15, tem mais uma live. Beleza? Então é isso, fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.